Olá, boa noite. Boa noite. Em mensagem para o Dia Mundial das Missões, Papa afirma que missão é ida incansável rumo a toda a humanidade. Na festa da apresentação do Senhor, Francisco recorda aos consagrados o dom que cada um é para a igreja e para o mundo. E alerta para a necessidade de não reduzir a vida consagrada e cristã às coisas por fazer. Preocupação com a vida espiritual inspira primeiro acampamento na Canção Nova. E INSS convoca beneficiários para a prova de vida anual. Construído por Frei Galvão, Mosteiro da Luz celebra 250 anos de fundação. Em Minas Gerais, Santo Sudário é exposto na Catedral de Belo Horizonte. 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, Dia da Vida Consagrada. O Canção Nova Notícias está começando. O Vaticano divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para o próximo Dia Mundial das Missões, a ser celebrado no penúltimo domingo de outubro. No texto, ressalta que missão é ida incansável rumo a toda a humanidade. Na festa da apresentação do Senhor, que a igreja celebra nesta sexta-feira, Dia da Vida Consagrada, o Santo Padre falou aos fiéis na Basílica de São Pedro. A solenidade celebrada hoje faz memória do dia em que o menino Jesus foi levado ao Templo de Jerusalém para ser apresentado aos sacerdotes e consagrado a Deus. Também chamada Festa das Luzes, que recorda, Jesus Cristo é a luz do mundo. Na homilia, o Papa Francisco recordou o dom de cada consagrado para a Igreja e para o mundo. Alertou para a necessidade de se viver a expectativa de ver Jesus e o risco que se corre de estar ocupado com as obras de bem, reduzindo a vida consagrada e cristã às coisas por fazer, negligenciando a busca diária do Senhor que sempre vem nos encontrar. Al ponto de dimenticarci di Dio che sempre viene. O pontífice disse que é necessário recuperar a graça perdida através de uma vida interior intensa. Destacou que é importante manter o espírito de humildade e silenciosa gratidão, alimentados com a adoração, o zelo pelo trabalho, a oração concreta capaz de despertar o primeiro amor, o encanto do primeiro dia e o gosto da expectativa. Invece di coltivare con gioia e umiltà. Já o tema do Dia Mundial das Missões, Ide e convidai todos para o banquete, é tirado da parábola evangélica do banquete nupcial, em que o rei diz aos seus servos para irem às encruzilhadas dos caminhos e convidar todos os que encontrarem, visto que os convidados haviam rejeitado o convite para a festa. Em sua reflexão, o Papa Francisco destacou 3 aspectos importantes da evangelização. O primeiro, Ide e convidai, mostra que a missão é uma ida incansável rumo a toda a humanidade para convidá-la ao encontro e à comunhão com Deus. Quanto aos discípulos missionários, devem anunciar com alegria, generosidade, benevolência e sem imposição, coerção nem proselitismo, mas sempre com proximidade, compaixão e ternura. O segundo, para o banquete, revela a perspectiva escatológica e eucarística da missão de Cristo e da Igreja. Francisco recordou o ensinamento de Bento XVI, de que o banquete eucarístico é uma antecipação do banquete final, descrito no Novo Testamento como as núpcias do Cordeiro. Ao refletir o último aspecto, todos, o Papa encorajou os missionários a terem no coração a preocupação por todas as pessoas, independente da sua condição social e moral. O Papa Francisco nomeou hoje bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Monsenhor Danival Milagres Coelho, do clero da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. Atualmente, Monsenhor Danival é pároco da Igreja Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena. Monsenhor Danival tem 47 anos, nasceu na cidade Senhora dos Remédios, em Minas, foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 2002 e é mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Monsenhor Danival falou a nossa reportagem. Deus, ele demonstra o seu amor para aqueles que ele escolhe. Eu escolhi como lema para a minha missão episcopal permanecer no meu amor, que é a experiência do discipulado em João. Na certeza do amor do Cristo por mim, que eu dou o meu sim para servir a Igreja de Deus nessa porção do povo em Goiânia.
A todos recomendo as orações. Que Deus nos abençoe. Amém. Em São Paulo, o dia foi de celebração em um mosteiro erguido pelo primeiro santo brasileiro. Sidney Fernandes tem os detalhes dessa história. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham neste momento. O Mosteiro da Luz, projetado e construído por Frei Galvão, completa hoje 250 anos de fundação. O local, berço de muitas vocações, é uma das grandes obras do frade franciscano. Em meio à oração e contemplação, as monjas concepcionistas no convento claustro do Mosteiro da Luz atendem fiéis e confeccionam as famosas pílulas de Frei Galvão. Rezando as orações da igreja, pelo Santo Padre Papa e pelo povo que vem em busca de também orientação espiritual. As pílulas de Frei Galvão é um trabalho manual que desenvolvemos desde a época do Frei Galvão. Há exatos 250 anos, a pedra fundamental do Mosteiro da Luz era abençoada. Frei Galvão idealizou e ajudou a construir toda a estrutura do local, que conta hoje com a igreja, os restos mortais do santo, o convento e o Museu de Arte Sacra. Como diz o Papa Francisco, uma ilha no deserto, onde as pessoas podem matar a sua sede, descansar, recobrar as forças no agito da vida da cidade. Então, daqui sai a oração que resplandece a toda a cidade por toda a obra da cidade. A partir deste dia 2 de fevereiro, os franciscanos também passaram a dar assistência ao Mosteiro da Luz. Frei Estevão Odembrecht tomou posse como capelão responsável por acompanhar este trabalho. É praticamente aquilo que o Frei Antônio Galvão fazia, acompanhar o mosteiro, também atender o povo que vem. E a segunda tarefa é dar uma assistência formativa para as próprias irmãs. As irmãs que aqui vivem são monjas de origem franciscana, por isso é normal que os franciscanos estejam acompanhando, e também porque Frei Galvão, iniciador do mosteiro, ele era franciscano. Então, depois de muito tempo, voltam de novo os franciscanos a acompanhar o mosteiro. Para Lúcia, devota de Frei Galvão, o mosteiro é um lugar de paz. Para mim é um lugar de esperança, de paz, de fé, e um lugar que ajuda a gente a crescer na fé, né? O assunto agora é meio ambiente. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 1.000 desastres naturais. Foi a maior quantidade de acidentes registrada pelo CEMADEM, órgão do governo que monitora eventos climáticos. A causa dessas ocorrências e os meios de prevenção você confere na reportagem. As regiões litorâneas do país tiveram uma maior incidência de desastres naturais no ano passado, segundo o levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Os municípios que mais registraram ocorrências foram Manaus, São Paulo e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mais de 9.000 pessoas ficaram feridas e 132 morreram em desastres com chuvas, que deixaram mais de 74.000 pessoas desabrigadas. A grande maioria desses números, é importante mencionar, se referem a ocorrências de pequeno porte. Aí uma pequena fração desse 1.161, em torno de 2 a 3%, estes sim alcançaram o que nós poderíamos chamar de desastres propriamente dito, né, de catástrofes, né? Os transbordamentos dos rios lideram a lista com 716 desastres. Já os deslizamentos de terra foram 445 em todo o país. Então, o Laninha, ele provoca seca no sul e chuvas no norte. Isso aconteceu de maneira muito intensa. E quando nós tivemos a entrada do El Niño, a situação se inverte, né? Nós temos chuvas no sul e seca na região norte. O CEMADEM monitora 1.038 municípios do Brasil. A gente faz análises probabilísticas de quanto pode chover, de alguns limiares que podem ser ultrapassados.
a gente infere também o impacto potencial que aquela chuva pode causar. Os registros de ocorrência contribuem para que o governo federal direcione políticas públicas para reduzir os riscos de desastres. Garantir a segurança das pessoas diante de eventos extremos e também no sentido de melhor adaptar as cidades para esses eventos climáticos que, infelizmente, vão se tornar cada vez mais frequentes. Pois é, vamos cuidar da casa comum, como pede o Papa Francisco. Em todo o país é baixo o número de escolas que se preocupam com a inclusão e essa vem sendo a dificuldade de muitos pais na hora de matricular o filho no ensino regular. Em Brasília, nossa equipe mostra mais detalhes sobre este assunto. Liana, boa noite. Olá, boa noite a você e a todos. Olha, apesar do número de inclusão no Brasil ser baixo, as escolas católicas se destacam na infraestrutura e capacitação profissional para atender esse público. É o que mostra a reportagem de Francisco Coelho. A educação inclusiva é garantida na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Política Nacional de Educação Especial. A acessibilidade arquitetônica dos estabelecimentos, capacitação dos profissionais de educação e investimento em políticas inclusivas fazem parte desta realidade. Nas mais de 138 mil escolas públicas do Brasil, pouco mais de 40 mil têm projetos de acessibilidade. Os desafios ultrapassam as barreiras físicas. Eu acredito que uma das maiores dificuldades hoje é a formação continuada dos professores. Uma realidade distante das escolas católicas. Um levantamento da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil mostrou que 70% das instituições realizam adaptações nos currículos, 60% ajustam materiais e equipamentos e quase a metade tem projetos de mobilidade e atenção sensorial de acesso aos estabelecimentos. O que nós fazemos é aquilo que todas as escolas devem fazer. Nós temos que ter, em primeiro lugar, uma parceria muito grande com as famílias, né? Então, as famílias também precisam dar a própria colaboração. No Distrito Federal, essa escola é um exemplo a ser seguido. Tudo aqui é pensado na inclusão dos alunos, não apenas dos estudantes com deficiência, mas todas as crianças recebem uma atenção especial de acordo com as habilidades individuais. Quando a gente fala de inclusão, a gente trabalhando isso do maternal até o ensino fundamental 2, a gente entende que a gente está caminhando para uma sociedade mais empática, uma sociedade mais respeitosa. A filha da Janaína tem síndrome de Down e estuda na escola católica inclusiva. Para ela, a inclusão é fundamental para tornar a sociedade mais acolhedora. Quando você tem essa oportunidade de colocar no mesmo ambiente, na mesma escola, na mesma sala de aula, crianças típicas e crianças atípicas, você proporciona um ambiente de cooperação. O aprendizado humano, ele se torna muito maior. E dados da Secretaria Nacional de Trânsito apontam que no país, a cada hora, são emitidas, em média, 730 multas em rodovias estaduais e federais. Excesso de velocidade com motoristas que insistem em ultrapassar o limite das vias lidera o ranking de infrações. Em 2023, as rodovias federais registraram um aumento do número de infrações. Em 2022, foram lavados aproximadamente 4 milhões e 100 mil autos de infração. Já em 2023, esse número foi para próximo de 5 milhões e 900 mil, o que traz para a gente um aumento de aproximadamente 43%. Neste período, foram registradas mais de 6 milhões e 500 mil multas. No Sistema Rodoviário Federal, a PRF informou que foram quase 6 milhões de infrações no último ano. Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro registraram o maior número de infrações. Sempre planeje sua viagem, as condições de segurança do condutor. Conseguiu descansar, planejou suas paradas, a condição do veículo. Conseguiu fazer uma revisão no veículo para colocar o veículo na rodovia com condição de segurança. E sempre respeite as leis de trânsito,
atento ao limite de velocidade para trazer segurança para você, para sua família e para os demais condutores que também utilizam nossas rodovias federais. Olha, quase 5 milhões de beneficiários da Previdência Social foram convocados para fazer a prova de vida. O INSS pretende evitar os pagamentos indevidos. Desde o ano passado, a ação é feita a partir de dados gerados por órgãos do governo federal. Mas quando não é possível fazer a prova dessa forma, o segurado é notificado a se apresentar. O INSS não conseguiu comprovar a vida de 4.300.000 pensionistas e aposentados. Desde 2023, a Previdência Social faz o cruzamento de dados para manter os pagamentos. Após a data de aniversário do segurado, a autarquia tem até 10 meses para realizar a busca de dados em outros órgãos do governo. Depois desse tempo, o beneficiário recebe uma notificação para provar que está vivo. Os dados devem ser enviados pelo aplicativo Meu INSS em até 60 dias. Após esse prazo, os pagamentos ficam bloqueados. Para não cair em golpes, é bom ficar atento. As notificações serão enviadas pelo número 135, por meio do banco responsável pelo pagamento ou pelo aplicativo Meu INSS. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Caminhando para comemorar 34 anos de fundação neste ano de 2024, a comunidade Obra de Maria lançou nesta sexta-feira o seu primeiro podcast na internet. O programa Pode Peregrinar aprofunda a experiência de convidados com as peregrinações vividas com a comunidade. Nosso desejo com o podcast é trazer essas experiências, trazer esses testemunhos, mas principalmente trazer esse conteúdo, né, das peregrinações. Eu penso muito em alguém que talvez nunca consiga ir em uma peregrinação, mas através do podcast ele possa fazer essa experiência com Deus. Israel é quem apresenta os roteiros de viagens da Obra de Maria para os futuros peregrinos e está otimista com o podcast para que mais pessoas conheçam as peregrinações. Eu acredito que sim, vai facilitar justamente com um público também que é um pouco mais jovem, né? Porque um público mais jovem ele consome mais a internet. A primeira entrevista do podcast está no ar. A convidada é a irmã Maria Joana, do Instituto Hesed. É um prazer, né? E ao mesmo tempo, assim, uma missão, né? Criar esse podcast, ser a primeira convidada, minha Nossa Senhora. Ela já peregrinou conosco e falou sobre Medjugorje, falou sobre Pentecostes, então para os espectadores, para os peregrinos e aqueles também que nunca peregrinaram conosco, que certamente vão gostar muito, que é um podcast bem divertido, ao mesmo tempo muito espiritual. Peregrinar não é apenas percorrer um caminho, mas acima de tudo, é uma trajetória que fazemos em nosso próprio interior. E que tal compartilhar essas experiências de vida por meio de um podcast? Normalmente por ano faço entre 5 e 7 peregrinações, mas eu posso dizer com toda certeza, é sempre único. A gente vende sempre no intuito de que a pessoa realmente venha ter uma experiência com Cristo, que realmente ela venha ter uma experiência de transformação de vida. Você terá mais que assistir um vídeo, você terá um encontro com Deus através desses testemunhos e através desses conteúdos que nós estamos preparando com muito carinho para você. O jornalismo Canção Nova recebeu nesta sexta-feira a visita do diretor responsável pelo programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News. A ocasião marcou também a divulgação do primeiro de 3 volumes dedicados ao Papa Bento XVI. Emerson Tersigni e Ederaldo Paulini acompanharam o momento e contam na reportagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pensou na voz do Papa no Brasil, acertou. Nos estúdios, Silvana e José. O telecronista das celebrações pontifícias marcou presença na Central de Jornalismo Canção Nova. A pauta? Comunicação católica. A presença dele é também uma confirmação do serviço que a Canção Nova tem prestado para a igreja em termos de comunicação. Silvonei recordou que a missão do jornalista enquanto profissional do reino é comunicar a beleza do evangelho, conteúdo transmitido há mais de 2000 anos. Eu tenho uma responsabilidade quando eu comunico, então eu tenho que aprender, eu tenho que beber dessa formação para que eu possa, da melhor maneira possível, né,
transmitir esse conteúdo belíssimo da verdade do Evangelho. Como comunicadores católicos, nós sermos esse fiel da balança diante dessa polarização da informação que hoje existe no mundo, né? Buscando um conteúdo que vá fazer a diferença na vida das pessoas, primeiramente na nossa, né? E depois para o público, para os telespectadores, para as pessoas que nos acompanham. Então essa é a nossa missão, essa deve ser a nossa missão e a gente deve passar isso adiante. Além da partilha sobre comunicação católica, Silvonei José aproveitou a vinda ao Brasil para lançar um livro a respeito de Bento XVI. Oportunidade de aprender mais sobre a fé, sobretudo com a sabedoria de um humilde e simples servo da vinha do Senhor. Esse é um livro na tentativa de fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais o legado, o pensamento e a reflexão de Bento XVI. Entre anotações e olhares atentos, a certeza de uma comunicação que toca o coração, a partir do sim de pessoas adeptas à teologia de joelhos dobrados. Ele trouxe vários elementos que vão contribuir daqui para frente ainda mais com o exercício diário do nosso jornalismo, com os colegas, com os jovens repórteres e com toda a equipe, com certeza. Vamos para terras portuguesas, porque o Convento da Graça recebe até 31 de março a exposição Santuários Marianos de Portugal e apresenta 124 santuários de todas as dioceses, inclusive das ilhas, com as diferentes paisagens. O tema mariano da JMJ inspirou a organização da mostra e foi uma maneira de todo o país estar ligado ao evento mundial. Uma confirmação ainda de Portugal como a terra de Santa Maria, em tantas denominações e representações desenhadas pela fé do povo. É um país muito pequeno, mas muito diverso, e isso é muito interessante ver. E depois as pessoas sentirem-se representadas, porque embora a Nossa Senhora seja a mesma, e nós sabemos bem, cada um acha que a Nossa Senhora deles é melhor que a do outro, não é? Ela é a mesma, mas enfim, e isso é muito engraçado, as pessoas sentirem-se representadas no sítio. Um aspecto importante da exposição é destacar a devoção a Nossa Senhora em Portugal desde as suas origens. Além disso, através das diferentes arquiteturas e paisagens, uma forma de conhecer as geografias e história do país. Além de Fátima, o altar do mundo, há construções a serem contempladas desde trás dos montes até Vila Real de Santo Antônio, incluindo as ilhas. No Algarve, o Santuário de Nossa Senhora da Rocha forma como que uma extensão da terra até o oceano. Já o Santuário de Nossa Senhora da Visitação na Arquidiocese de Évora traz arquitetura e cores típicas do Alentejo, seja na montanha, planície ou mar, edificações feitas pelas mãos do homem e que se misturam com a criação divina na natureza. Esta ligação à Nossa Senhora é uma coisa que vem de séculos, e temos aqui santuários com séculos. E, portanto, isso também tem, há uns mais recentes, dá a ideia que em todos os séculos aparece um santuário. Uma forma de materializar a exposição foi com a edição de um livro que, nos dias de JMJ, foi entregue pelo governo ao Papa Francisco. E um agradecimento veio do Santo Padre, ao conceder a Ordem Honorífica do Estado do Vaticano, Cavaleiro da Ordem de São Silvestre. Nós é que temos a agradecer ao Papa ele ter vindo, ao Papa Francisco ele ter vindo, e o encontro da juventude que foi absolutamente extraordinário. Neste fim de semana, fiéis da Arquidiocese de Belo Horizonte terão a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do Santo Sudário. Na sexta-feira, os fiéis são chamados a recordar a paixão de Jesus. Quem passou pelo Santuário de Nossa Senhora da Boa Viagem em Belo Horizonte teve a oportunidade de refletir e conhecer um pouco mais a história do Santo Sudário, tecido de linho que, segundo a tradição cristã, foi usado para envolver o corpo de Cristo. O resumo do que é o sudário, quais são as evidências mais importantes, que esse homem do sudário é o Cristo. O sudário é muito estudado até hoje, tem sempre um livro novo, uma evidência nova, uma curiosidade, até religiosa inclusive, em relação ao sudário. O Santo Sudário original fica na Catedral de Turim, na Itália, mas a réplica do tecido pode ser vista na cripta da Catedral da Sé, em São Paulo, doação feita pelo pai de Paulino, que era um estudioso e divulgador do sudário. O nosso apostolado, ele é para palestra para divulgar o Santo Sudário, e também através do sudário
a gente renovar a nossa fé e aprender, né, uma série de coisas. Não é uma relíquia em si, mas é uma história, né? Tem dados sobre Jesus, o sudário tem estudos que diz, por exemplo, que Jesus era um homem aproximadamente de 1,80 m. O objetivo da gente é divulgar, é Jesus, é a ressurreição. Orações e muitas demonstrações de fé marcaram a exposição. O Santo Sudário é uma coisa viva e verdadeira. Pode-se dizer como o Santíssimo está ali. Porque eu tenho muita fé em Jesus, Ele é maravilhoso, Ele deu a vida por nós e está ali a prova de que Ele deu a vida por nós. A mostra fica na Arquidiocese de Belo Horizonte durante todo o fim de semana. No domingo, a exposição vai ser levada para a Catedral Cristo Rei. É aquele escapulário da Sagrada Face com as frases: "Fazei resplandecer a vossa face sobre nós, Senhor, permanecei conosco". Olhando o sudário, a paixão de Jesus e a ressurreição, nós somos inseridos, mergulhados nesse mistério, atualizando, né, em nossa história o amor de Deus, experimentando esse amor. Padre Jonas Habib afirmou durante a homilia em 2019 que a graça da consagração é uma iniciativa amorosa de Deus, reafirmando que cabe a cada um assumir com responsabilidade e coerência a consagração. Graças aos sócios e benfeitores, estamos com 4% na campanha do projeto Dá-me Almas nesse dia 2 de fevereiro. Conheça mais. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Neste dia da apresentação do Senhor no templo e da vida consagrada, os missionários da Canção Nova renovaram o seu compromisso com o carisma da comunidade. Eu estou ao lado aqui do presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, que também presidiu a Santa Missa de compromisso na noite desta sexta-feira. Padre Wagner, nesse dia em que a igreja celebra, né, a apresentação de Jesus no templo, a vida consagrada, qual a importância da comunidade Canção Nova em renovar o seu compromisso nessa data? A renovação do compromisso no dia 2 de fevereiro é uma marca na história da Canção Nova, porque é a data estabelecida pelo próprio Padre Jonas, fundador da Canção Nova, como a data de início da comunidade Canção Nova. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para que os membros da comunidade possam assumir com mais entusiasmo o compromisso, com o carisma e com a missão da Canção Nova. Esta é a sua primeira missa como presidente eleito, né, da comunidade Canção Nova. Qual que é o sentimento que fica de renovar o compromisso na ausência, né, do Padre Jonas Habib fisicamente, né? Olha, é uma grande responsabilidade, não é? Assumir essa função de presidente da Canção Nova como resultado da eleição da Assembleia Geral. Mas tem sido uma experiência de graça, mas também tem sido uma experiência de cruz. É uma função importante. Além da presidência da comunidade Canção Nova, eu também presido a Fundação João Paulo II, então tenho tido muito trabalho. Mas tem sido uma experiência de graça. Poder, primeiro, contar com a própria comunidade, o apoio, o carinho, o afeto dos membros da comunidade Canção Nova. E depois, também o povo de Deus que acompanha a Canção Nova, né? O povo de Deus que faz parte dessa grande família. Quanto incentivo eu tenho tido, graças a Deus. E é a responsabilidade de levar adiante o legado carismático do Padre Jonas. Então tem sido uma experiência de graça e eu louvo a Deus pela oportunidade que o próprio Deus tem me dado de ser o presidente da comunidade Canção Nova. Parabéns por essa data e a todos os missionários, né, da comunidade Canção Nova. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Padre, pela entrevista. A reportagem completa desse dia tão importante, tão especial para os membros da comunidade Canção Nova, você acompanha na segunda-feira em nosso telejornal. Rodrigo Fernandes para o Canção Nova Notícias. Pela primeira vez, a Canção Nova realiza um acampamento cuja temática é voltada exclusivamente para a vida espiritual. Pois é, nesses tempos desafiadores, Mauriceia, em que todos são convidados a um crescimento oracional, os participantes puderam logo de madrugada adorar o Santíssimo Sacramento e contemplar os mistérios do Rosário. Povo de Deus em ordem de batalha. Às 4 da manhã, compromisso assumido e inadiável. E o Frei tem nos transmitido tudo isso, buscar essa renovação.
A abertura do primeiro acampamento dedicado à vida espiritual é a oportunidade de crescer em um relacionamento com a fonte de todo o amor. A gente tem uma vida espiritual muito mal cuidada. Então, no mundo de hoje, as pessoas cuidam muito do corpo. Então, cuidam muito da aparência e esquecem de cuidar da vida interior. Então, quando uma pessoa tem uma vida interior bem cuidada, bem alicerçada, ela é diferente, ela alcança a santidade, ela encontra uma força que não vem dela, mas uma força que vem de Deus. O ato de rezar é o combustível responsável por abastecer toda a espiritualidade cristã. É com este propósito que inúmeras pessoas estão reunidas aqui no Centro de Evangelização da Canção Nova para o Rosário da Madrugada com Frei Gilson. Por meio de Maria, são guiados a Jesus todos aqueles que escolhem este estilo de vida, com perspectivas eternas. Cada Ave Maria que nós rezamos é uma bênção que acontece na nossa vida, é um degrau que nós subimos para o melhor, para aquilo que Deus quer de nós a cada dia. Existem portas que só são abertas pelo Rosário. Maria é medianeira de todas as graças. Se você tem algum impossível, coloca para ela no Rosário, eu tenho certeza que essa porta se abrirá. No dia do consagrado, um presente para a missão, adorar o Senhor da vida e entregar a cada conta tudo aquilo que são e possuem. Sempre há tempo de recomeçar uma sólida caminhada cristã, sem deixar de lado a gratidão. Estou ansioso pelo que a gente vai viver esse final de semana. Tenho certeza que Deus vai falar muito e vai fazer muito em cada coração. Obrigada, Padre Jonas Aviv, porque nos deixou Canção Nova e nos deixou hoje o Freis para que nós podamos falar sim à santidade. Como dizia o Padre Jonas Aviv, santo ou nada. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, a partir de 9h20, a transmissão ao vivo da Noite Oracional como parte do acampamento de vida espiritual. Boa noite e ótimo fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.